Momento difícil para a igreja, mas temos que continuar sempre adorando ao nosso Senhor, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas e nada sai e se perde da vontade de Deus. É bom saber que o nosso Senhor cuida de tudo, né, irmãos? Deus cuida de tudo, nós confiamos plenamente nele e a nossa confiança é até a eternidade, amém? Vamos iniciar nessa noite, né, na série temática dos cultos da família, falando sobre a família e a igreja, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do Evangelho que segundo escreveu São Marcos, capítulo 12. São Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 28. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Palavra do Senhor. Eu quero orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, estamos aqui nessa noite para te prestar culto, Senhor. E quando nós te louvamos, ó Pai, e te adoramos, tu recebe o nosso louvor e tu também fala conosco, Senhor. Por isso, Senhor, que todas as nossas preocupações, elas sejam colocadas de lado agora, Senhor, porque assim como o texto diz, ó Pai, sobre todas as coisas, nós amamos a Ti primeiro, Senhor. Por isso, Senhor, faça com que a Tua palavra chegue ao nosso coração, Senhor, como terra boa. E a semeadura que for feita, Senhor, possa frutificar, Senhor, e produzir bons frutos em nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, todos aqueles que estão aqui ao alcance da nossa voz, que o Teu Espírito Santo possa falar também, através da Sua palavra, e a Tua palavra, Senhor, produzir vida em nossas vidas, em nossas famílias e na Tua igreja. Amém? Irmãos, o tema desse mês é a igreja e a família. E eu não consigo, né? Muitos aqui me conhecem há muitos anos, né? Muitos aqui também não me conhecem há muito tempo, mas eu não consigo imaginar o que seria de mim hoje se não fosse criado desde o meu nascimento na comunidade cristã chamada igreja. Sou desde berço. Meu pai já era presbítero da igreja, depois pastor, e eu nasci praticamente dentro da igreja. E eu não me lembro de muitos momentos marcantes na minha vida que não tivesse como pano de fundo o ambiente da congregação. Então, dentre centenas de pessoas que eu conheci e que ainda conheço, a grande maioria vieram do convívio da igreja, do convívio cristão. E as pessoas que marcaram a minha vida, com os seus ensinamentos, com os seus exemplos de vida, as melhores amizades que eu tenho, são e foram da igreja. E a pessoa mais importante da minha vida hoje, né,
que é a minha esposa, eu conheci dentro da igreja, ainda no conjunto de crianças, né? Eu já era coleguinha da minha esposa, a Débora. Então, a minha vida toda, eu tenho quase 50 anos, né? Ano que vem chego lá, mas a minha vida toda foi pautada nesse ambiente de igreja, né? Depois igreja, escola, depois escola, igreja, depois amizades um pouquinho na rua, muito pouco, depois o ambiente de trabalho, mas a vida toda, irmãos, está nesse ambiente da igreja. Então, praticamente a minha vida inteira vivendo nesse ambiente, né? E eu digo para vocês que é um ambiente desafiador. Se nós formos lembrar todas as nossas fases, daqueles que cresceram na igreja, foram adolescentes, jovens, casaram, né, e lideram na igreja, é um ambiente desafiador e cheio de momentos marcantes e, por não dizer, né, momentos maravilhosos. Eu posso dizer que não existe no mundo lugar melhor para frequentar do que a igreja de Cristo. Quando eu digo frequentar, né, é porque nós viemos sempre para as reuniões, mas nós fazemos parte da Igreja Universal de Jesus. Mas essa congregação, chamada igreja local, irmãos, é um local muito bom de se conviver, né? Eu posso dizer que foram poucos momentos que me afastei por alguns dias, né, por questão de trabalho ou enfermidade, mas a vida toda frequentando este lugar, e é muito bom. Muito bem, meus irmãos. O texto que nós acabamos de ler narra Jesus após uma disputa com os saduceus sobre a questão da ressurreição. Logo após, um escriba percebeu a sabedoria das respostas de Jesus e então resolveu o experimentar e lhe interrogar sobre o maior dos mandamentos. E novamente, o debate estava ancorado na Escritura, e nesse quesito, Jesus demonstrou ser um mestre perfeito, como ele já era. E Jesus ali, diante da indagação e da pergunta ali do escriba, o fariseu, Jesus cita o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 6,4, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aquilo que já havia se tornado a grandiosa confissão da fé judaica. O judeu, ele tinha Jeová, Yahvé, como seu único e poderoso Deus. Mas, agora Jesus, ao ser indagado, a resposta de Jesus acrescenta que amar o próximo como a si mesmo, e isso excede a todos os holocaustos e sacrifícios. E essa afirmação quem faz é o próprio escriba, porque ele entendeu que na resposta de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, e quando você ama o seu próximo como a si mesmo, esse amor entre esses irmãos se torna maior do que os próprios holocaustos e os próprios sacrifícios. Então, ele entendeu o que Jesus queria dizer. E a partir de então, o texto diz que ninguém mais ousava fazer qualquer pergunta para Jesus. E esses dois mandamentos que Jesus agora fala que é o novo mandamento, ele, declarado por Jesus, se torna maior e consiste na aplicação de toda a lei. Nós aprendemos: não terás outros deuses além de mim, é o primeiro mandamento, quer dizer, o Senhor Deus é o único Deus. E daí então, a partir de um certo ponto, o mandamento ele passa a ser na forma horizontal entre os irmãos. E todos aqueles mandamentos, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, diz respeito ao amor ao próximo. E Jesus resume assim a lei, dizendo: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E sobre esse texto, irmãos, eu quero trazer
Alô. Alô, som. E sobre esse texto de São Marcos 12, eu quero trazer o tema dessa primeira série de mensagens do mês, dizendo: famílias fortes, igrejas fortes. O tema igreja, irmãos, e família sempre caminham lado a lado, sempre estão de mãos dadas. Uma sempre está ligada à outra. Não existe famílias sem igrejas e não existe igrejas sem famílias. Mas precisamos entender o grau de prioridade e comprometimento que precisamos ter em relação ao investimento que devemos fazer em cada uma instituição. Porque a família, ela foi instituída por Deus. E a igreja também foi instituída por Deus e fundada a partir de Cristo Jesus. E por isso eu quero compartilhar com vocês algumas questões que aprendemos com os ensinamentos de Jesus. Em primeiro lugar, irmãos, Deus deve ser a nossa prioridade. Deus tem que estar em nossa vida em primeiro lugar. O texto diz: amarás ao Senhor, teu Deus. E esse amor aqui que Jesus fala, ele usa como base o seu próprio amor. É o amor doador. Porque em que consistiu o amor de Deus? O amor de Deus consistiu, não é porque Deus é belo, Deus é lindo, não. O amor de Deus consiste porque Ele deu o seu Filho Jesus para morrer por nós pecadores. Então Jesus, quando fala em amar a Deus sobre todas as coisas, é que nós devemos devotar a Deus, nos entregar a Deus acima de todas as coisas. E não há nada, absolutamente nada, que deva ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, a não ser Deus. O mandamento que foi dado a Moisés, e agora é lembrado e enfatizado pelo próprio Jesus. Mais uma vez lembrando, Moisés repetindo a lei ao povo, aos pais de Israel, ele declara em Deuteronômio 6,4: ouve Israel, o Senhor é o único Senhor. E ele complementa ainda dizendo: essas palavras, vocês, pais de Israel, estarão no seu coração, e tu as intimarás aos seus filhos, e escreverás nos umbrais da sua casa, e falarás delas andando pelo caminho e assentando. Onde fores, vocês falarão isso aos seus filhos. Falará o quê? Que Deus, o Senhor, é o único Deus em Israel. Então, em primeiro lugar, para que haja fortalecimento na família, precisamos priorizar o nosso relacionamento com Deus. E isso, queridos, é de suma importância os filhos, principalmente, saberem que os seus pais amam e honram a Deus acima de todas as coisas. Uma vez eu falei isso aqui e ficou marcado, até para mim mesmo, que antigamente, quando você ia na casa dos crentes, os pais, eu não sei aonde que eles compravam isso, irmã Helena, mas compravam os quadros, devia ser em Nova Iguaçu, na Galeria Veplan, e colocava dentro da sua casa, né? O mais emblemático de todo era a ceia do Senhor. O outro era a Arca de Noé e os 10 mandamentos. Mas em toda a casa de crente, em sua sala, em algum lugar visível, estava escrito que aquela casa tinha um Deus e estava estampado nas paredes, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas nós vamos aprender hoje aqui que não é somente através daquilo que é visual, mas é através daquilo que praticamos, que vai mostrar aos nossos filhos se nós realmente os amamos e honramos em primeiro lugar o nosso Deus. Então, se Deus não tiver na nossa escala particular de prioridade, os demais relacionamentos
tende a fracassar. Devemos, como pais, priorizar o nosso relacionamento com Deus. Em segundo lugar, ao construir uma família, nós assumimos uma grande responsabilidade. O apóstolo Paulo, ao orientar a sua igreja, sabemos que o apóstolo Paulo não era casado, ele preferiu ficar assim para poder servir melhor ao Senhor e se dedicar totalmente a sua vida ao Senhor. E ele ensinando a sua igreja, ele ensinou aos solteiros. Aos solteiros, você deva cuidar totalmente das coisas de como agradar ao Senhor. Faça a obra do Senhor sem restrição. Se dedique todo o tempo, se possível. Eu lembro, irmãos, que quando eu era adolescente, a igreja sempre tinha movimento de cruzada, de panfletagem, de entregar. Às vezes eu saía da escola e eu ia direto para a igreja. E dava um jeito de se alimentar na igreja e passava o dia todo na igreja. E chegava só em casa no final do dia, né? Para algumas mães, né, no meu caso não, porque eu ajudava em casa. Para algumas mães hoje isso seria um alívio, o filho todo fora de casa, né? Mas naquela época minha mãe dependia dos filhos para ajudar em casa. Para as mães elas sofriam um pouco, porque quem ia varrer o quintal, quem ia lavar o banheiro, né? Mas eu sentia que não havia uma pressão dos meus pais que eu voltasse para casa, porque eles sabiam que eu estava na igreja, e eu na igreja, eu estou num bom lugar. Mas quando eu estava em casa também, minha mãe me obrigava a fazer as coisas dentro de casa. E um segredo aqui, que eu não ia para a igreja para fugir da responsabilidade de casa, não. É porque eu gostava de estar na igreja, eu sentia prazer em fazer a obra do Senhor e fazer as coisas dentro da igreja. Então, eu estava lá como prioridade. Só que o apóstolo Paulo, ele fala aos casados também. E ele diz o seguinte: aos solteiros, cuide de como agradar o Senhor. Mas aqueles que se casam, cuidem de como agradar ao seu marido e à sua esposa. E ele diz, cuide das coisas desse mundo. O que ele quer dizer? Que você não deve abandonar a obra do Senhor, a igreja. Mas aos casados, tem que dar prioridade às coisas do seu lar, da sua família. Esta é a prioridade. Se o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, o segundo é amar o próximo como a si mesmo. E a pergunta é, quem é o seu próximo? Quem é o teu próximo? Irmãos, essa interpretação bíblica é a mais fácil e mais rara que existe. O próximo é aquele que está próximo de você. Quem é o mais próximo da esposa? É o marido. Do pai, os filhos. Do irmão, o outro irmão. Aí vai. O vizinho do lado, o vizinho da frente, o amigo, o irmão. Então, amar o próximo como a si mesmo. E um certo comentarista, ele diz que naquela parábola lá do bom samaritano, em que o sacerdote passou, o levita passou e ninguém fez nada, quem era o próximo daquele moribundo? É aquele que cruzou o caminho dele. Então, pelo exemplo bíblico, quem é o nosso próximo? Aquele que está próximo de nós e todo aquele que cruzar o nosso caminho. Devemos amar. Só que, acredito eu, que a família, ela foi estabelecida muito antes da igreja, e o meu dever é, em primeiro lugar, deve ser a minha família. Eu não devo negligenciar a minha família. E nós, às vezes, nos deparamos com pessoas, nada contra isso, mas que querem ser missionários, que querem ganhar o mundo, mas não ama e não se esforça para alcançar aqueles que estão mais próximo de você. E o que Jesus fala aqui é que nós devemos amar o próximo como nós amamos
a nós mesmos, irmãos. Quando eu me amo, eu sei o meu valor, eu faço o que é bom para mim, da mesma forma eu vou fazer aquilo que é bom para o meu próximo. E as Escrituras, elas nos ensinam acerca do lugar em que a nossa família, que é o relacionamento mais próximo que nós temos, ela deve ter na nossa escala de valores. 1 Timóteo, irmão. Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, ele instrui da seguinte forma: se alguém não tem cuidado dos seus, quer dizer, está falando dos próximos, e especialmente os da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Paulo chega ao ponto de dizer que tal pessoa nega a fé e é pior do que o incrédulo. Ele está falando isso para quem? Para os crentes. Ele está dando uma importância tremenda para aquele que está mais próximo de você. Veja aqui que o apóstolo Paulo, ele fala à sua igreja, com aquelas pessoas que estavam indo e frequentando a igreja, mas estavam negligenciando o lar. Logo, irmãos, concluímos que a família vem antes da igreja na nossa escala de valores. Temos que priorizar a nossa casa. Em primeiro lugar, amar a Deus, mas na mesma intensidade que amamos a nós, temos que amar os nossos próximos. E hoje, como estamos falando de família, os nossos mais próximos são a nossa família. No livro também ao Timóteo, na carta 3, no capítulo 3, versículo 2 e 3, você pode colocar para mim, por favor? Outro texto, 1 Timóteo 3, 2 a 5. Outro texto que mostra claramente a família como uma prioridade antes da igreja e do ministério. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos e não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? A Bíblia, ela não deixa a menor dúvida quanto ao lugar que a nossa família deve ter em nossas escalas de valores. Mas, infelizmente, muitos cristãos têm negligenciado a sua família. Mas, graças a Deus, que aqui tem um povo que honra a Deus sobre todas as coisas, mas também prioriza a sua família, dando honra, sim, a Deus por aquilo que você tem administrado, e louvado seja Deus, irmãos, porque nós temos aprendido aqui que a nossa família, ela vem em primeiro lugar. Mas e a igreja? E a igreja, irmãos? A igreja é a família das famílias. A igreja é o lugar onde as famílias se encontram para celebrarem a Jesus, o cabeça da igreja. É a reunião dos santos. É o lugar onde Deus envia as pessoas que estão sendo salvas para juntos o adorarem e engrandecer o seu nome. Na escala de prioridades, primeiro Deus, depois a família. E em terceiro lugar, vem a igreja e o trabalho.
Interessante que nós colocamos o trabalho aqui anexado à igreja. Por quê, irmãos? A igreja, através do Espírito Santo, na vida dos santos, ela é movida e tem sua vida através do nosso serviço, ou seja, o nosso trabalho. Todo o nosso serviço, como crentes e salvos, tem que ser em favor na propagação do Evangelho da salvação em Jesus Cristo, com a intenção de alcançar os perdidos desse mundo, os quais Deus, desde antes da fundação do mundo, já os predestinou para a salvação. E a missão da igreja é pregar o Evangelho em resgate daqueles que estão perdidos. Mas também a igreja trabalha em favor dos santos. Ou seja, para os nossos irmãos. Tudo aquilo que nós fazemos na igreja, irmãos, a prioridade é a primeira intenção: amar a Deus em seu louvor e o adorá-lo. Fazer com que o Evangelho seja proclamado, porque somente através da proclamação da palavra de Deus é que há a salvação. Mas nós estamos aqui, irmãos, em serviço também uns dos outros. Lembramos que devemos amar a Deus em primeiro lugar e depois amar o nosso próximo. E isso inclui todos aqueles que estão ao nosso alcance. Mas aprendemos na palavra do Senhor que devemos priorizar, ou seja, dispensar um amor maior. Amém. Bom, se cada um durou 15 minutos, então eu tenho mais 15, 45 minutos, irmãos. Mais 45 minutos. Então, o nosso amor ao próximo é para todos aqueles que estão próximos, que cruzam o nosso caminho. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina que devemos dispensar um amor maior àqueles que fazem parte do corpo de Cristo, ou seja, a igreja do Senhor. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, dos versos 9 e 10, ele nos diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque o tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Em outra tradução diz, aos domésticos da fé, aos que fazem parte da mesma casa de fé, a comunhão dos santos, a assembleia dos eleitos, ou seja, a igreja do Senhor. Irmãos, não nos cansemos de fazer o bem. Mas, principalmente, nós devemos nos ater e nos esforçar ao máximo a dispensar um amor maior àqueles que são da igreja. Todos da comunidade cristã se beneficiam daquilo que fazemos no corpo de Cristo. Irmãos, se nós formos ver, né, essas paredes e o luxo que temos aqui, essas cadeiras, o conforto que temos aqui, não foi para quem adquiriu. Isso serve para toda a igreja. Então, tudo que nós vemos aqui são serviços, irmãos. Imagina se você chegar na igreja e não tiver quem acenda a luz, quem limpe a igreja, quem prepare o som. Não é gostoso você chegar na igreja e ouvir uma bela canção executada pelo Ministério de Louvor? A nossa igreja está em obra, irmãos, está ficando linda. Linda. A gente não gosta de chegar no lugar quebrado,
mal pintado, mas quando vai ficando bonita, e um dia você vai chegar aqui, vai tirar uma foto na frente da igreja, e vai lá botar na legenda: a minha igreja está linda. Porém, teve pessoas que estiveram aqui e estão, e louvo a Deus pela vida dessas pessoas, que estão derramando o teu suor aqui dentro. Uns derramaram até sangue, né, Flavinho? E esse serviço é feito em favor de quem, irmãos? Dos santos da igreja, da sua igreja. Então a igreja promove serviços em favor dos santos. Quer ver um exemplo? Na igreja tem ensino, e é de graça. Na igreja tem educação. Você vê aqui as tias das crianças, gente. A gente sabe que a educação tem que vir de casa. Mas as tias estão aqui prestando um serviço também porque elas auxiliam. Elas auxiliam. Irmãos, minha mãe, uma mãe de 9 filhos, ela não tinha muito tempo para ensinar boas maneiras para os seus filhos. E muitas boas maneiras eu aprendi, foi na igreja. Levei muito beliscão, puxaram minha orelha. Mas para quê? Para que hoje eu tivesse uma educação melhor, quer dizer, um apoio à minha família. Por isso que eu digo, se eu não sei o que seria de mim hoje, se não fosse a comunidade cristã. Então hoje os pais com os filhos pequenos podem chegar na igreja, sentar e cultuar a Deus, enquanto isso tem pessoas lá atrás trabalhando em favor da sua família. E não são remunerados. Então a igreja é isso. São os santos em serviço uns dos outros. Irmãos, e na igreja também tem assistência social. Nós ajudamos famílias necessitadas. Na igreja tem assistência emocional. Pessoas que doam da sua vida para poder atender as outras. E sem contar que na igreja também tem muito entretenimento, irmãos. Entretenimento. Quantas pessoas nunca foram ao teatro, não tiveram condições de pagar? Mas às vezes na igreja tem teatro, às vezes tem um musical. Irmãos, a EBF aqui da igreja é algo fantástico. É algo fantástico. Os adultos às vezes vêm para ver o que eles fazem aqui com as crianças, o movimento, o teatro todo. Entretenimento. A igreja promove encontros, promove passeios, tudo isso para quem? Para os crentes. E é o nosso serviço que nós doamos, irmãos. Não é por dinheiro. Isso é por amor. Isso é cumprindo o grande mandamento do Senhor, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando nós nos doamos, seja fazendo o que for, seja limpando as cadeiras, seja limpando o banheiro, seja cuidando de criança, seja tocando instrumento, seja fazendo um concreto, irmãos, isso é dispensar amor ao próximo. Isso é dispensar amor ao próximo. E todos esses serviços realizados para a igreja, sem falar na pregação do Evangelho que é proclamado em todos os cultos aqui na igreja. Todos esses serviços que são realizados pelas famílias da igreja apontam para o que a Bíblia ensina sobre o amor fraternal. 1 João, capítulo 3, versículo 16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Veja bem que nós não devemos dar pelo mundo, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então, quando eu estou aqui, irmãos, no culto da família, dirigindo o culto, pregando, enquanto você está ali fazendo o que seja, você está doando da sua vida em favor dos irmãos. E isso
é glorioso. Isso glorifica ao Deus da família, ao Deus da igreja, que reúne as suas famílias para poderem se abençoar em serviço de amor uns pelos outros. Quando nós nos apresentamos, irmãos, nós doamos da nossa vida. E quando doamos, nós doamos de várias formas. A nossa própria vida, doamos serviço na casa do Senhor, doamos dinheiro, porque tudo aqui, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas nós amamos. Nós não entregamos o dízimo, não ofertamos com pesar, nós fazemos isso com alegria de doação, em retribuição daquilo que Deus já fez por nós. E nós fazemos as nossas ofertas, a entrega dos dízimos, com amor e devoção a Deus, e entregamos ao Senhor. Nós doamos amor, irmãos. Seja de que forma for, nós somos chamados, como igreja, para doar vida ao nosso próximo. Vida àquele que está junto conosco. E fazendo isso, estamos cumprindo o grande mandamento do nosso majestoso Deus. Fazemos parte da sua igreja para sermos doadores. Tem pessoas que querem vir à igreja só para receber. Eu preciso ir na igreja para receber. É claro que você vai receber. Com certeza você vai receber. Porque nós, os doadores, você que é doador, está aqui. Então, qualquer que entre para aquela porta, tem condições e pode receber algo. Porque nós, através do Espírito de Deus em nossas vidas, nós já somos doadores. Mas a nossa oração é para que Deus convertam aqueles que só vêm à igreja para querer receber algo dele. Para finalizar, irmãos, Deus, a quem nós amamos em primeiro lugar, Ele nos deu o que Ele tinha de melhor. Nos deu o seu Filho unigênito para que morresse aquela morte de cruz em nosso lugar. E para isso, irmãos, nós entendemos também o nosso papel, não somente na igreja, reunião local. Nós precisamos entender que a igreja não se limita a essa reunião, a essas reuniões que fazemos dentro de 4 paredes. Você faz parte da igreja aonde você estiver. Na escola, no trabalho, em casa, no caminho, onde você estiver, você é parte integrante da igreja do Senhor. E devemos servir a Jesus na mesma intensidade que Ele nos ensina através da sua palavra. Sabe por quê? Jesus, o dono da igreja, Ele continua nos servindo através do seu Espírito Santo. Jesus está sempre nos servindo, irmãos. Através do Espírito Santo, Jesus, Ele nos consola, Jesus nos anima e nos revela a sua poderosa e infalível palavra, só através do Espírito Santo. Ele é o nosso conselheiro, Ele nos cura e Jesus, Ele é o nosso bom amigo. Interessante. O dono da igreja servindo os seus próprios filhos. Faz isso para nós, irmãos? Às vezes nós pensamos que nós temos que fazer algo por Jesus. Eu tenho que fazer algo por Jesus. Jesus precisa de quê? Jesus precisa de quê? No sermão escatológico de Jesus, Ele apresenta um grande susto e um baque por certas pessoas que se chegaram diante dele, fazendo que, em teu nome eu expulsei demônios, por teu nome eu curei.
tudo para Jesus, fazendo para Jesus, para Jesus. Em Jesus eu fazia isso, para Jesus. E Jesus falou assim: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Jesus o enviou para onde? Para o inferno. Mas tiveram outros mais humildes que ficaram quietos diante do trono. E Jesus disse: vinde, benditos por meu Pai, possuir por herança o reino que já está preparado desde a fundação do mundo. Sabe por que vocês estão aqui? Porque eu tive fome e tu me deste de comer. Eu tive sede e tu me deste de beber. Eu estava enfermo e tu foste me visitar. Estava preso e vocês também foram me visitar. E aquelas pessoas atônitas: ó Jesus, quando nós te fizemos isso? E Jesus revelou a palavra que ele diz do amor ao próximo. Quando você fez isso aos meus pequeninos, aquele que teve sede, você deu água, aquele que teve fome, você deu comida, aquele que estava enfermo, você foi visitar, o que estava preso, você foi lá visitar, eram os meus pequeninos. Então, quando vocês fizeram aos meus pequeninos, era a mim que vocês estavam fazendo. Muitos dizem na igreja: eu quero amar Jesus. Muitos dizem na igreja: eu quero fazer algo por Jesus. Muitos dizem na igreja: eu quero fazer a obra de Jesus. Mas não conseguem enxergar o próximo que está bem diante do seu nariz. Eu não gosto de fazer isso não, né? Mas olha para o seu irmão que está ao seu lado. Olha aí. Ele é o teu próximo. Ele é o teu próximo. Quando você chegar em casa, você vai encontrar talvez aquela pessoa que você não se dá muito bem. Ele é o teu próximo. Quando você estiver no teu ambiente de trabalho, naquela repartição que você ora ao Senhor: Senhor, me livra disso, daquilo, sangue de Jesus tem poder. Aquela pessoa que estiver lá, ela é o teu próximo. É o teu próximo. Quando você chega em casa cheio de problema, cheio de tribulação, e lá vem aquela pessoa te trazendo mais problema ainda, aquele é o teu próximo. E Jesus quebra um conceito de muita gente que quer agradar Jesus, mas não se preocupa com aquele que está bem ao seu lado. Queridos, eu encerro dizendo que a família deve estar em primeiro lugar. Porém, a igreja, a família das famílias, está de braços abertos para receber a sua família. Traga a sua família para a igreja. Não é para receber, apresente para o serviço. Existe um louvor que eu cantava muito: há trabalho pronto para ti, cristão. Há trabalho certo, né? Trabalho certo. Até errei ali, tem muitos anos que eu não canto. Para você que está na igreja, irmãos, Deus te deu um dom. Deus te deu um talento. Só que você tem que se apresentar. De que forma, irmão? Da forma que você bem entender, irmãos. Da forma que você bem entender. Eu acredito e tenho muita fé. Se você pedir a Deus, Ele te mostra. Senhor, eu estou na tua igreja. E através da sua palavra eu aprendi hoje que igreja é lugar de serviço. Servir o meu próximo. Revela o que eu sei fazer, porque eu acho que eu não sei fazer nada. E Deus rapidamente vai te revelar a você e vai mostrar quais são os seus talentos, qual é o dom que você tem. Eu fico muito feliz, irmãos, de ter a minha família, os meus filhos. Eu nunca mandei meus filhos fazer nada na igreja. Eu falei assim: ó, vai lá e faz isso. Eu nunca fiz isso. Eles entenderam pelo próprio Espírito que o dom que Deus deu a eles não é imitando nem pai nem mãe. Cada um Deus dá conforme Ele quer. Eles se apresentaram e eu tenho o prazer e o orgulho de dizer que eu e minha família, eu e minha casa, como Josué diz, servimos
ao Senhor. Que Deus possa, através do Espírito Santo, falar ao teu coração e que o Espírito Santo possa te capacitar e incendiar o seu coração para que a sua família dignifique a Deus dentro da igreja. Amém? Famílias fortes, igrejas fortes. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, que Deus possa abençoar a sua igreja. Glória a Deus. Deus abençoe.